Olá pessoal, está começando mais um episódio do Vortigo Talks, episódio de número 20, e o bate-papo de hoje foi com o Francisco Trindade. Ele é diretor de engenharia da Braze, uma startup americana que trabalha Customer Engagement, e o Francisco ele escreve bastante sobre liderança de times de tecnologia. Então o bate-papo hoje foi sobre isso, como ele enxerga essa parte de liderança de tecnologia, de equipes de software e os desafios que existem nessa profissão. Francisco, bem-vindo ao Vortigo Talks. Obrigado pelo convite, Thiago. Maravilha. Frank, eu vou te chamar de Frank porque eu te conheço há bastante tempo, então eu me permito essa intimidade, né? Pode ser. Eu queria que tu começasse esse bate-papo pedindo para falar um pouquinho da tua trajetória, né, profissional. Eu sei que tu tem uma passagem na área de tecnologia bem rica, até para o público te conhecer. E aí depois a gente entra no nosso tema aqui, que é liderança de times de tecnologia. Pode ser? Sim, pode ser, claro. Vou tentar resumir, assim, mas que a minha história é um pouco, assim, tem algumas etapas, né? Então, eu sou de Porto Alegre, né? Eu estudei na URGS, aí, na Universidade do Rio Grande do Sul, uh, e o meu primeiro, assim, eu estudei engenharia de computação, que era uma parte mais, assim, de microeletrônica, mas eu sempre me interessei por software, e daí, logo que eu saí da faculdade, eu abri uma empresa pequena de consultoria de software, né, em Porto Alegre. Daí, aquela experiência foi assim, foi legal em vários jeitos, foi assim, uma decisão de empreender logo, mas assim não sabia muito sobre a indústria. Mas o que me levou a fazer foi que eu entendi um pouco mais sobre empresas, estava na área e tal, e ler mais livros. Daí eu acabei aplicando e me mudando para Londres para trabalhar na ThoughtWorks, que era uma consultoria na época que estava escrevendo muito sobre a área de métodos ágeis, que me interessava. Então, assim, Uhum. eu comecei a ler os livros e pensei, seria legal poder trabalhar nessa empresa para realmente, sabe, aprender o que eles estão dizendo aqui. E acabei indo para Londres fazer isso. Eu passei daí então 7 anos sendo um consultor assim de engenharia de software, consultor de engenheiro de software consultor, então muito fazendo programação e tal de sistemas e sabe trabalhando em diversos clientes, mas sempre tinha essa a ThoughtWorks sempre tinha essa ideia de melhorar empresas por processo, assim, melhorar empresas como sabe como liderar, como gerir os times de tecnologia melhor para dar melhores resultados. E então fiz isso assim muito, fiz em Londres, aí na época tive uma oportunidade de mudar para a Austrália pela mesma empresa. E então fui, tipo, meio assim, fui para a Austrália porque eu achei que ia ser uma oportunidade legal de morar lá e era para ficar um ano, acabei ficando mais 3 anos lá na ThoughtWorks, trabalhando na ThoughtWorks em Sydney e Melbourne. E daí lá eu estava de novo, assim, tive essa vontade de empreender e acabei saindo da ThoughtWorks para uma empresa de tecnologia na Austrália, que foi uma empresa de delivery na época que continua até existindo até hoje, assim. Então, daí fiz assim eu fiz 6 anos dessa ideia assim, de ser sabe, tech co-founder, ou tipo, fundador técnico ou CTO de uma empresa, dessa pequena empresa. A gente Uhum. uh, pegou investimento, contratou time, toda essa aquela coisa que se faz, assim. E mas aí, enfim, a um certo ponto eu queria, sabe, eu queria me mudar da Austrália, porque eu não tinha o plano de ficar minha vida inteira lá, e eu acabei decidindo me mudar para Nova York. Daí, Nova York foi onde eu entrei, assim, mais formalmente, porque como na minha empresa eu ainda, sabe, programava bastante, fazia bastante, assim, a parte técnica, tipo, ambos, a parte de liderança e técnica, e em Nova York foi quando, assim, formalmente eu entrei, assim, vamos dizer, em cargos mais de liderança pura, assim, então de gerência de engineering manager que se chama aqui, então assim, gerência de times, Uhum. daí eu fui evoluindo, fui para diretor e tal, e agora eu sou diretor sênior da empresa da Braze, que é uma empresa de comunicação com consumidores, então a gente, sabe, facilita empresas se comunicarem com seus consumidores através de mensagens. Um, então, assim, eu tô nessa comecei como programador, assim, comecei como programador, mas trabalhei assim sabe, liderando times já há mais de uma década já, e sempre interessado assim como em
tanto assim, startup, mais na área de startups, e como fazer assim, times, cara, tipo, darem certo e, sabe, serem efetivos. Bacana. Excelente resumo, hein? Nada mal. Londres, Austrália e Nova York, hein? É uma boa, não Belo posso reclamar. portfólio. Não, dá para reclamar, né? Mas, Frank, assim, tu citou, né, que na ThoughtWorks tu estudava bastante a parte de agilidade, né, que tá junto com times de tecnologia, né, mas também nunca deixou de ter um olhar ali para a parte técnica, trabalhando como CTO, etc. É, como é que tu entende né, o papel de um diretor de engenharia hoje, né? Qual que é o papel de um diretor de engenharia? O teu papel hoje dentro da Braze, porque tem vários, esses cargos eles têm várias denominações. Tu tem o CTO, tu tem o Agile Coach, tu tem o diretor de engenharia, quer dizer, são vários cargos, às vezes eles se misturam, né, nas responsabilidades, mas Sim, no final das contas é tudo liderança de times de tecnologia, né? Então, sim. assim, dentro da tua realidade hoje, do que tu passou, o que faz um diretor de engenharia? Então, assim, eu acho que tu fez um ponto muito bom, assim, que não, a definição desses cargos em empresas diferentes é totalmente diferente, assim, então, o diretor de uma empresa menor pode ser sabe, CTO de uma empresa menor, pode ser um gerente de uma empresa maior, então, e o que Uhum, esses cargos fazem, às vezes, varia também bastante em diferentes empresas. E até assim, eu posso dar um exemplo assim do que eu faço. A Brazer nós somos 4 diretores, então assim, eu gerencio 7 times hoje em dia de tipo 40, mais ou menos 40, 50 engenheiros. O jeito que a minha organização funciona é diferente daqui de outros. O que eu faço na minha organização é diferente do que outros diretores fazem na deles. Então tem muito assim de um viés que é pessoal, assim, né? Ainda tem muito um viés pessoal, né, nesses cargos assim de liderança em empresas, mas então, assim, eu vou te dar a minha opinião, assim, sabe, que eu tento passar para outros gerentes. Então, claro, assim, claro que, assim, tem essa diferenciação do nível, assim. Então, tu pode ser, assim, tu pode ser um gerente de um time, às vezes um gerente de um time pequeno ainda é muito envolvido na parte técnica, assim, então, escrever código ou participar na parte técnica, assim, no dia a dia com engenheiros. E conforme tu cresce, tem, assim, tu tá aumentando teu escopo, assim. Então, tu vai ter times maiores, vai ter pessoas que gerenciam múltiplos times e normalmente se fala em diretor, assim, a diretoramento de empresas tipo, médias para grandes, ou pessoas que gerenciam gerentes, né? E gerenciam múltiplos gerentes, assim. Então, tu está administrando diversos times indiretamente, assim, através de outros gerentes. Uh, então, assim, a minha visão de liderança técnica, assim, em geral, em todos esses cargos, assim, é muito, eu falo de questão, assim, de pessoas e processos, assim. Então, tu ser um gerente técnico, um gerente de engenharia, a minha visão, assim, claro, tu tá envolvido na área técnica, assim, tem a estratégia de tecnologia, tu sabe, todas essas decisões daquele time de tecnologia no final, tu é a pessoa que é responsável por elas, claro. mas o teu Uhum, foco, assim, muito no dia a dia passa a ser a gestão de processo, como o time trabalha, como, sabe, o produto se envolve, como, sabe, desde assim parte técnica, como assim tu trabalha em pares ou não, como é que tu testa, sabe, tem teste automatizado, não, então essa parte de processos técnicos, mas também uhum. tem parte de processos de produto, assim, como é que se relaciona, como é que se faz tipo desenvolvimento, sabe, da ideia para a concepção de produto, para toda aquela parte como a engenharia se relaciona naqueles processos. E daí tu Uhum. também gerencia as pessoas, né? Então, assim, a carreira dos engenheiros no teu time, no teu grupo, que eles estão crescendo, qual é o futuro deles e sabe como é que eles estão na empresa. A parte Uhum. técnica daí a parte técnica que muda bastante, assim, porque, assim, por exemplo, nós ainda na Braze, em muitas empresas aqui, todos os gerentes passam por entrevista técnica, tem que ser técnicos, não tem, assim, gerente que não tenha, sabe, um background de ser engenheiro. Uhum. Mas muito, assim, conforme tu vai passando em níveis maiores, a parte decisões técnicas no dia a dia são passadas para engenheiros em si, assim. Então tem engenheiros de diversos níveis que vão ser líderes técnicos de times, de projetos e tal, e eles vão ser as pessoas que realmente decidem, sabe, como fazer o código, Arquitetura, a como fazer, arquitetura. como fazer a abordagem. Uhum. Então assim, meu papel acaba sendo assim, feedback, assim, eu vejo documentos, tal, do feedback, mas muito assim na estratégia, assim, como é que a gente sabe
para onde a gente está E indo daqui. olhando o big picture, né? Exatamente. O produto, entendi. E mudando, assim, Quer e às dizer, vezes, assim, um jeito que eu via pessoas falar que faz sentido para mim, assim, cada vez quanto mais vamos dizer, tu cresce no teu escopo, mais longe está olhando, assim. Então, tu é no dia a claro. dia, daí é na semana a semana, depois é cada trimestre, depois você está olhando aqui, o Uhum, que vai ser daqui 2 anos. Então, esse é o papel, assim, na minha visão. legal, legal. Bom, então dá para dizer que um diretor de engenharia ele é um papel que se constrói, né? E tudo passa por liderar times de tecnologia, né? Para uma pessoa que está começando a liderar hoje times de tecnologia pequenos, com profissionais que não têm um nível de maturidade assim, né, grande, em projetos de escala, é, como é que tu enxerga assim os desafios em cada fase do negócio, né? Por exemplo, tu já teve uma startup onde tu era um CEO, um CTO, tu tinha um time pequeno que certamente tinha outros desafios que tu tem hoje na Braze com, né, várias equipes, né? Quais são as características que tu enxerga para cada momento da liderança, né? Uma liderança júnior, que tu precisa ter melhor, né? Que papel que tu precisa preencher melhor, ou que tarefas, ou que processos tu precisa trabalhar no teu time e à medida que tu vai aumentando o teu escopo, quais são as habilidades que tu precisa começar a ter mais? Consegue traçar esse paralelo, assim, em termos de tamanho e escala de time? Acho que um pouco sim, assim, eu acho, e eu tenho assim, eu falo, eu tenho uma, vamos dizer, uma visão, não sei se é, não diria que é controversa, mas assim, com bastante, assim, opiniões fortes na área, assim, de que eu Boa, falo muito queremos assim, saber elas. sabe, eu falo muito sobre, assim, liderança sistêmica, né? Então, assim, a ideia de, assim, eu acho que, como a gente falou aqui, assim, a parte de, se pensar assim, gerente de engenharia hoje em dia é muito, cada pessoa faz do seu jeito, assim, de algum jeito, sabe? Então, é muito, assim, indefinido na indústria em geral. É verdade, Uh, concordo. e, e eu acho assim, que a gente um pouco passou do ponto que tem que ser assim, sabe? Eu acho que a gente já escreve software o tempo suficiente que a gente sabe as coisas que funcionam e as coisas que não funcionam, assim, de uma forma geral. E muito, assim, tem de processos. Então, assim, eu acho que teve na indústria, assim, teve esse movimento ágil que o cara começou, assim, há 20, assim, 30 anos atrás agora, que subiu, assim, nos anos 90, 2000, e daí meio que saiu de moda um pouco, e agora assim, tem muito ainda, se esqueceu um pouco, assim, da visão de processo, assim, de como orientar times a processo. E eu acho que, então, assim, a minha opinião mais forte que eu falo, assim, eu dou, assim, a recomendação que eu dou para engenheiros, eu tenho, assim, engenheiros, por exemplo, que se tornam gerentes na minha organização aqui na Braze, sabe, que mudam para o cargo de gerente. A minha recomendação para eles é sempre investir em processos, assim, porque se tu consegue estabilizar o teu time, assim, o problema de ser gerente, assim, é que tu tem que criar o teu estilo, assim, de como é que tu trabalha, o que dá certo na tua maneira de trabalhar. Mas é impossível fazer isso se teu time tá, sabe, pegando fogo, assim. Se tem coisas acontecendo toda hora, tu nunca vai, é difícil estabilizar, assim. Então, assim, primeira coisa, assim, o que eu falo para eu tô tendo até agora um engenheiro que está se tornando gerente, eu falei para ele, o primeiro objetivo, assim, tu faz 6 meses sem nenhum desastre, assim, porque se tu conseguir fazer isso, assim, e teu time conseguir trabalhar, entregar e, sabe, daí tu vai descobrir as coisas que funcionam para ti, assim, porque tu vai ver, tu vai ter tempo para testar e, sabe, e aprender. Mas se tu Uhum, entrar na primeira semana e uma pessoa, tipo, alguém sair da empresa, ou se o projeto não for entregue, daí tu vai, sabe, estar nadando contra a corrente, assim, e vai ser difícil quando tu conseguir estabelecer. uhum, uhum, Uh, então, assim, mas em geral, assim, o que eu falo para a visão que eu tenho de como se comportar, assim, eu sempre assim, acho assim, tu tem que entender quais são, se pensar assim, o que é a liderança sistêmica, assim, na minha visão, assim, entender quais são os objetivos do teu time, assim, isso tem, assim, se pensar o teu grupo, você está gerenciando um grupo de engenheiros, qual é o objetivo desse time, assim, e claro, isso varia, assim, uhum, pode ser um time de suporte, que o objetivo é saber passar por mais tickets o mais rápido possível, pode ser um time de, sabe, projeto que tu tem que, de uma startup, tentando descobrir uma nova feature que, sabe, não se sabe exatamente o que é, pode ser uma empresa maior que tu sabe, uhum, só tentando entregar coisas num tempo, sabe, estável, que tu entende, que se claro. entende. Então, se tu entender isso,
primeira coisa que eu faço é entender isso, daí a segunda é entender como o time trabalha e tentar otimizar aquilo, assim, porque aquilo é, assim, realmente entender, assim, como é que o trabalho, sabe, como é que o trabalho percorre o teu time, assim, de alguém ter uma ideia ou ter um requisito até aquilo chegar em produção, o que acontece, sabe, o que acontece com aquele trabalho, sabe, quem é que tem a ideia, quem é que escreve os requisitos, como é que os requisitos são definidos, sabe, Uhum, qual é uhum. o engenheiro que qual é o engenheiro que faz aquilo, como é que esse engenheiro colabora com outros, se ele tem dúvidas, ou se as pessoas têm dúvidas que ela faz, se eles, como é feito o teste daquele, uh, daquele item. Então, assim, quanto mais você entender esse processo, daí se tu entender o objetivo, entender o processo, daí tu consegue otimizar, daí tu consegue trabalhar, otimizar, entender qual é o gargalo que tem o teu time, e daí tu consegue ver como realmente ter mais sucesso, porque eu acho assim que o desafio que assim muitos gerentes que eu vejo assim têm é que é, é a primeira vez que tu entra na carreira que não tem alguém dizendo o que tem que fazer, assim, tu não é um engenheiro que está dizendo, tem aqui trabalho, item Uhum. A, B e C, então, sabe, escreve, finaliza, passa, pega o próximo, assim. Tem um monte de coisa Uhum. acontecendo, sabe, e tu não sabe tu tem que decidir onde é que tu vai botar teu tempo, assim, vai ser, sabe, tentando otimizar uma certa coisa, vai ter tentando falar com a pessoa para influenciar em outra parte, vai ser trabalhando em qualidade, então, assim, se não entender qual é a prioridade, tem muita coisa que tu pode gastar tempo que não vai adiantar nada para Não vai dar resolver o o resultado, né? problema, ou vai Uhum. piorar, assim, ou tu vai, sabe, mudar umas coisas que vão piorar sobre o teu que tu quer realmente fazer. Sim. E se tu souber o seu objetivo e souber entender como o time trabalha, tu consegue muito melhor otimizar o teu tempo. E daí, Uhum. assim, a questão daí, assim, tu perguntou assim do crescimento na carreira, acaba sendo que quanto melhor tu fizer isso, menos tu leva para, sabe, tu consegue assim tu consegue obter problemas maiores porque tu consegue, sabe, ser mais efetivo a resolver esses problemas e otimizar Uhum. sistemas, otimizar os times, otimizar as pessoas, uh, e eventualmente tu consegue daí passar isso para outros, né? Daí tu assim, tu começa, sabe, eu sei isso, eu faço isso, eu fiz isso suficiente por tempo suficiente que eu posso, sabe, dizer para outra pessoa como é que se faz esse Claro. trabalho, sabe? Funciona, dá certo, né? Pode Como é passar que dá adiante. certo, sabe? Então, mas tudo isso volta para a questão de estabilidade, assim, tu tem que ter tempo suficiente de entender como é que aquilo funciona para ter confiança de passar aquilo. Então, assim, uma coisa que a gente fala que até na minha carreira, assim, demora, tipo, eu olhando assim pro passado, assim, eu vejo assim momentos que eu ainda eu fazia as coisas que eu faço hoje, mas fazia com menos confiança. Então, assim, eu não poderia naquele momento dizer para outra pessoa, tipo, eu não poderia gerenciar outro gerente, porque eu não saberia dizer para o que fazer, porque não porque eu não Uhum. soubesse, mas porque eu não tinha confiança suficiente que aquilo ia dar certo, Entendi. sabe? Sim, à Então, medida que você repete, você vai ganhando confiança e você tem é, confiança para passar adiante, né? O ensinamento, né? Faz sentido. e aquela, só para acabar, finalizar, assim, eu li um livro um dia desse que a grande diferença em gerenciar pessoas ou ser um contribuidor individual é que o computador não tem opinião sobre o que tu faz, né? Então, assim, tu aí Fato. esse é o problema, assim, o problema não é tu vai dizer, se tá gerenciando alguém, assim, não é que tu vai dizer, faz aquilo lá, e a pessoa vai dizer sempre, não, beleza, eu vou lá e fazer. Não, Sim. vai ter inúmeras vezes que as pessoas vão falar, não, mas não é bem assim, tem outra coisa, e daí Sim, vai outro contestar, não tem, é bem aquilo, eu penso diferente, né? E tu tem que gerenciar essas situações ou tu tem também. experiência para gerenciar aquilo e saber quando mudar e saber quando não mudar, ou tu acaba se perdendo um pouco no que fazer, assim. Perfeito. E para ti, Frank, o que funciona bem assim no teu? Você falou que tudo é processo, né? Tu gosta de, né? Não ter que apagar incêndio, o ambiente bem controlado, com um processo bem controlado. O que é um bom processo aí de engenharia para que um líder possa trabalhar com tranquilidade hoje? Por exemplo, o que tu aplica hoje nos teus times ou aplicou aí nas tuas passagens anteriores? Então assim, É o Scrum, jeito que metodologia ágil ou depende do contexto? assim, depende do contexto, assim, tem coisas depende do contexto, assim, eu não diria que eu nunca na minha vida, acho que nunca nem quando eu teoricamente aplicava processos mais estritos, assim, eu realmente apliquei processos estritos de alguma forma, assim, então, assim, entender, assim, muito entender
é olhar o sistema, de novo, assim, entender o objetivo, olhar o sistema, entender entender quais são os gargalos ou pontos que estão não tão bem e daí melhorar aquilo. Então, assim, na prática, assim, por exemplo, que eu faço hoje em dia, eu faço com gerentes que eu gerencio, assim, eu faço assim, tem dois objetivos, teu time tem duas coisas que tem que acontecer no seu time, sabe, que tu está gerenciando. Tem esse time tem que ser produtivo. Então, qualquer coisa então, assim, a gente tem, na minha empresa, por exemplo, a gente faz aqueles OKRs, né? Tipo, Who cares? Objective Key Results. Uhum. Então, todo time tem aquilo lá, todos os trimestres. Então, assim, bom, o objetivo número um, tu está atingindo aqueles de uma forma que seja Results. considerada, Uhum. boa, right, pela empresa. Então, assim, teu time é produtivo, assim, e produtivo pode ser, até assim, você pode medir de alguma forma, assim, tá entregando features ou valor suficiente, né, conforme, ao invés de estar tendo a pagar incêndio, por exemplo. Então, e o segundo Uhum. objetivo é que as pessoas que estão no teu time estão crescendo e gostam de trabalhar. Porque assim, tu não consegue, se isso não for verdade, no teu longo prazo vai ser um problema, sabe? Porque, sabe, tu não vai conseguir Uhum. repor suficiente gente para. Então essas são as duas coisas. Daí nisso o jeito que eu falo, então assim, se tu fizer essas duas coisas, eu me interesso menos pelo que tu vai fazer, o que está acontecendo no teu time. Se Mas não, se pelo não key results, acontecer, né? se não Exatamente. acontecer, daí tu se interessa mais, mas daí, em questão assim, de como eu gerencio times em questão de processo, é realmente pensar assim, pensar no processo como um todo, assim, de como é da ideia, assim, de quem é, da onde que saem os projetos que o meu time faz, então, assim, sejam projetos ou features ou coisa, sabe, quem é que está tendo essas ideias, onde é que eles estão tendo, quem é que está discutindo, até estando em produção, tá utilizado, qual é a medida de sucesso que tiveram, seja a utilização ou Uhum. resultado, entrega. E daí olhar para realmente focar no trabalho, assim, no item de trabalho se mexendo naquele processo. Então, assim, como é que se eu pensasse num produto, vamos dizer, num processo que a maioria das empresas vão ter, você vai ter um momento de ter a ideia, sabe, de documentar, de criar um projeto, daquilo vão virar tickets em algum sistema, se eu giro alguma coisa Uhum. parecida. Alguém Uhum. vai executar aquilo, vai ter um processo para executar no dia a dia, e daí daí que vai para ser deployment, vai ser produção, vai ser usado, e vai ter problemas assim. Então, olha para tudo aquilo e, sabe, entende o que acontece, assim, onde é que tá o tempo, assim, quem é que tá, sabe, se eu pensar nesse ciclo todo, assim, quanto tempo é mais ou menos, e se, vamos dizer, aquele projeto, vamos dizer que tu descobre que cada projeto demora mais ou menos 3 meses, onde é que está o tempo indo? Assim, o tempo passa no mês Uhum. na ideação, ou está passando no mês like, no final? Like, onde é que o trabalho está sendo repetido? Assim, então, Sim, onde tá botando mais esforço, né? tá botando esforço, tá tendo bug depois que entrou em produção, tá tendo bug antes de entrar em produção, sabe? Tem até o tempo de Uhum. release, assim, quanto tempo ficam as coisas sabe, se usa code reviews ou pull request, quanto tempo ficam as coisas paradas naquilo. E se tu começar a entender aquilo, daí tu consegue ver aonde que começa a ficar mais claro onde tu atuar, assim, porque e onde tu pode investir teu tempo, então assim, daí não, então assim, para mim, assim, um processo bom é um processo que coisas mudam, se que o cycle time, o tempo de ideia até produção seja o menor possível, assim, essa é o que tu está tentando Lead time, atingir. Então, esse Desde é a uma, concepção da ideia até a é, feature, ou na mão do usuário, é o tempo, quanto mais curto esse tempo, melhor. Mais é, ágil, mais. exatamente, e assim, aí daí acaba com isso, que na minha experiência, quando tu faz isso, o lugar que tu tem que realmente otimizar não é sempre o mais óbvio, assim. Então, um exemplo na Braze, que quando eu entrei, eu comecei a gerenciar alguns times e deu nosso processo de design, então assim, o processo de ideação até design e até assim chegar na engenharia demorava assim, 6 meses. E daí Muito tinha tempo. um momento assim que a gente chegava e fazia uns 6 meses, e o design estava pronto, e tu olhava, isso aqui não dá, isso aqui é impossível sabe, não é impossível de construir isso, de desenvolver isso aqui, porque não, sabe, Uhum. não contou com o fato de que a nossa tecnologia é de um jeito, não. Então, assim, muito do meu trabalho no Uhum. começo foi, sabe, trabalhar com designers sabe, e gente de produto para
estabelecer um jeito melhor de fazer aquilo. Ensinar Então, eles a desenhar de uma forma que fosse mais ágil é, desenvolver, né? exatamente. Assim, enquanto que Perfeito. os engenheiros não estavam dedicando muito tempo para a parte de engenharia, porque aquilo não era o problema. Claro que tem coisas a melhorar lá, mas não era o principal a ser Claro, melhorado. claro, claro. Acho Então, que o trabalho realmente é unir essas pontas, né? A gente, agora tô falando, né? A gente já teve experiências assim de design, né? Design de produto que você vai passar para a área de desenvolvimento de, meu Deus, agora como é que a gente vai fazer isso aqui dentro de um software, dentro de um prazo que está sendo exatamente. acordado com o cliente? Eu digo assim, em um mês eu não consigo entregar isso aqui, nem com uma banda de, nem com 10 desenvolvedores. Então, Sim, realmente, sim. o processo é desde a concepção até a entrega lá, né? Mudando um pouquinho de assunto, Frank, uma coisa que eu ouço com bastante frequência é o tal do modelo Spotify de trabalho, né? Certamente já deve ter ouvido falar, né? Que fala aquele negócio de separar as equipes em squads, por tribos e etc, etc. É, é, Isso serve para qualquer equipe, para equipes a partir de que tamanho, ainda se é utilizado? Como é que tu enxerga esse tipo de organização funcional aí de times de tecnologia nesse modelo Spotify? Então, assim, bom, clarificando, vamos dizer, algumas coisas assim. Eu ouvi falar, tipo, eu li artigos, eu ouvi falar, mas de empresas já que trabalhavam na Spotify, né? Tenho minhas dúvidas de quanto que o modelo Spotify existia no Spotify de Era só verdade, bonito para fora, né? ou quanto era, tipo assim, virou um mito ou virou, assim, um exemplo de um momento no tempo que não, talvez não. Mas, assim, a ideia, clarificando aquilo, vai ser a ideia, assim, de ter gerentes de área, por exemplo, assim, uma coisa que era interessante, essa ideia de ter tribos, ou ter, assim, ter times verticais, daí tu tem tribos de alguma, vamos dizer, de back-end ou front-end, ou algum modelo desse, alguma separação para que tenha alguma coesão naquele momento, e Uhum. ter. E daí, uma coisa que era controversa, que ao menos eu acho controversa, que a gerência às vezes era horizontal, então, assim, gerentes de back-end, gerentes de front-end, gerentes de. Eu, particularmente, nunca trabalhei assim, eu sempre fui meio contrário à ideia de gerência horizontal, assim, ó, não faz muito sentido para mim. Assim, eu vi alguns exemplos perto de mim, de empresas que eu tinha entrado, sabe, porque acaba sendo assim, a minha visão é que tu acaba tendo que ter alguém, assim, com mais próximo de chegar de ter uma pessoa responsável por decisões de um time, ah, é melhor, assim, porque, claro, tu consegue ter menos, basicamente, ter menos, assim, menos gente dando Sim, opinião, porque que der um problema. tu tem um cara horizontal que ele na prática ele não é responsável por ninguém, né? Enquanto Exatamente. e daqui a pouco esse cara tem um cara ali que fica sem, sem uma liderança para poder se apoiar, né? E tu acaba tendo esses problemas que eu via assim na prática, bom, e é outra coisa assim, de ter a vantagem de ter um gerente, por isso que eu falo assim, pessoas e processos, sabe? Porque assim, se tu é o gerente do desenvolvedor X, ou da desenvolvedora Y, e essa pessoa não está indo bem por algum motivo, como tu controla aquele time, tu tem muito mais, tipo, opções do que fazer, entendeu? Tu pode dizer, beleza, essa pessoa não está indo bem nesse tipo de trabalho, eu vou dar esse outro tipo de trabalho. Ou essa pessoa não está indo bem porque o processo é de um jeito, vou mudar o processo. Sabe, tu tem flexibilidade naquilo. Se tu agora tá gerenciando a pessoa que trabalha no time do outro gerente, daí agora tu tem que ir lá convencer aquele outro gerente, dizer, o meu, sabe, meu report, que não sei, não gosta disso, daí vira, sabe, todo mundo se falando, ninguém sabe. E eu tive, assim, eu vivi experiências que foi que times trabalhavam nesse modelo, que, vamos dizer, tu tinha o gerente, estava numa reunião, hoje em dia é mais fácil, ou pouco melhor por causa do remoto, mas em escritório, assim, a gente estava numa reunião, nosso time falando tal, e daí o gerente, alguma pessoa vinha na reunião para observar como o seu empregado estava participando. Não tinha coisa assim mais estranha, constrangedora, que sabe? É Sim, óbvio, tipo teu pai veio na reunião aqui, agora vamos ver a reunião de de pais e braço mestres aqui. cruzado acompanhando a reunião. Então, assim, acho que tem eu acho, e tendo o gerente, assim, tendo o gerente responsável pela entrega do time, pelas pessoas daquele time, também dá uma melhor, cria um melhor balanço de, assim, do trade-off, assim,
tudo bem, tu quer, sabe, porque, vamos dizer, um exemplo um pouco caricato, mas para dar, tem os engenheiros querem fazer a tecnologia X porque é essa tecnologia que eles querem. Tudo bem, beleza, pode ser interessante, mas tu também é responsável por entregar esse Sim, projeto. Então, entregar, né? Tem que tu, entregar, né? como é que tu Acho concilia que essas duas aumenta, coisas? Como é que tu... eu acho que aumenta o accountability também do Justamente. gerente, né? Assim, cara, essa equipe é tua, tu tem que entregar, né? Essa aqui é a tua responsabilidade, tu não tem transferência de responsabilidade, né? Sim, Isso sim. é Mas, importante. Sim. mas no outro lado, assim, a ideia assim de times verticais é uma coisa assim que se usa, acho, quase em toda empresa que eu vejo, assim, é bastante focada nisso, em desenvolver times verticais, Uhum. focados no cliente, com, sabe, times multidisciplinares focados no cliente, assim, eu acho que é importante. Eu acho que é uma coisa que a Spotify meio que começou. E a ideia desses tribos, bem que eu acho que ninguém usa os termos mais, mas essa ideia assim, beleza, tu tem esse monte de times verticais, como é que tu cria coesão, vamos dizer, na tecnologias de back-end. Então, assim, Uhum. criar um grupo informal que possa ter essa liderança e sabe mais como ser um conselho que isso existe, assim, acho que é bem usado. Então, assim, essa parte, assim, acho que funciona bem. Funciona A bem. parte da gerência não sei, não nem tanto, acho. Né? Entendi. Qual que é, na tua opinião, Frank, a maior dificuldade para gerenciar profissionais de tecnologia hoje em dia? Maior dificuldade, Gerenciar a expectativa, gerenciar, né? Porque muito se fala, né? Pô, essa geração nova, né? Difícil de ser gerenciada, né? Enfim, queria a tua opinião aí trabalhando com time de tecnologia. eu acho assim, acho que a maior dificuldade, vamos dizer, então voltando, talvez assim, voltando para o assunto que eu, para o ponto que eu fiz antes, assim, eu acho que a maior dificuldade é tu focar muito nisso. Eu vou focar muito tipo, na parte individual, tu focar muito no engenheiro individual versus o time, assim, porque Detrimento do todo. Uhum. porque no final, e isso é uma coisa assim que eu discuto bastante assim com gerentes que eu trabalho, mas a minha experiência assim, no final das contas, claro, todo mundo tem, sabe, vontades. Eu gostaria de trabalhar em certas coisas, tenho engenheiro, todo mundo, e são coisas interessantes, sabe? Eu tenho ideias que são, são boas, mas acabo não fazendo. Mas todo mundo tem isso, não é que não estou assim, tentando desmerecer. Acho assim, que muitos engenheiros, quando eles querem fazer, tem que incentivar essa questão de, assim, de sabe, buscar seu caminho, seu crescimento e tal, porque é uma profissão criativa, sabe? É uma profissão que aqueles investimentos, assim, de pesquisa, de deixar a pessoa experimentar e tal, ajudam empresas a ir para frente, assim, muito. Mas, voltando à questão do individual versus coletivo, assim, no final, assim, no frigir dos ovos, o que as pessoas se importam é que elas se deem, que elas cresçam na carreira. E crescer na carreira em uma empresa vai ser muito por causa do sucesso do time que elas estão. Então, assim, muitas vezes eu Uhum. falo, assim, para engenheiro que eu não me considero um grande gerente de pessoas, assim, eu não acho, não é o meu forte, assim, mas o que eu falo para as pessoas que eu gerencio, eu vou fazer esse time dar certo e depois que o time der certo, a tua carreira vai crescer, assim, então eu não vou te dizer o que fazer, mas, sabe, porque esse time vai ir bem, tu vai ter reconhecimento, tu vai Claro, ser promovido, ter o teu reconhecimento. e daí isso tu acha teu caminho como engenheiro, assim. Então, Uhum. então, assim, e eu acho assim, é mais fácil se o objetivo do gerente é gerenciar pessoas e processos, como eu falei, assim, eu acho que é mais fácil tu gerenciar o processo e o processo leva pessoas a irem bem na empresa. E eu acho que Uhum. o desafio na minha opinião, assim, o caminho mais difícil que às vezes os gerentes pegam, eles tentam, sabe, ganhar a confiança das pessoas, sabe, gerenciar, sabe, as pessoas para depois fazer o time funcionar, assim. E daí isso eu acho que não, esse Trabalhar no caminho não, processo. não Uhum. esse caminho não dá muito, Entendi. não é mais difícil, assim, eu acho que não dá muito certo. Ah, perfeito. Dá para dizer então que tem que vender um objetivo bem vendido, né? Uma oportunidade de crescimento profissional e criar um ambiente que tenha um processo consolidado para que ele possa performar no máximo, né? Dentro da É, equipe. na prática, assim, só para que é uma coisa assim, uma coisa que eu demorei para me dedicar na minha carreira, mas na prática, num ambiente corporativo, assim, se pegar a ideia assim, engenheiros, vamos dizer, querem experimentar, e querem ter tempo de experimentação, e querem ter, sabe, tem várias ideias assim,
20% do tempo, ou trabalhar com tecnologias novas. Se tu, fizer o teu time, se tu como gerente do time dar certo, a flexibilidade que o teu time vai ter para fazer o que eles quiserem vai ser muito maior Vai ser do maior. que o contrário. Assim. Então, assim, tu tá convencendo, em vez de tu tentar convencer alguém, eu quero que meus engenheiros trabalhem 20% no que eles quiserem, sabe? Entrega os projetos e daí ninguém se importa com o que os estudantes fazem os 20%, sabe? Daí tu vai Exatamente. fazer o que tu quiser, Exatamente. tu trabalha 50% do tempo no que quiser. Então, assim, tu acaba... E isso é uma coisa, assim, que até, até que vez, no momento, assim, eu falo com outros gerentes, eles... eu queria fazer isso. Eu falei, meus times fazem isso, só que a gente não... Ninguém se importa, sabe? Porque a gente não... Ninguém nunca perguntou o que a gente faz. Uh, sabe como é que a gente trabalha, porque a gente tá Porque indo, tá tá entregando, funcionando, né? Tá tá entregando e entregando, tal, né? ninguém se interessa. Assim, Abriu espaço para ele poder explorar coisas novas. Né? e a realidade, tipo, a realidade corporativa é que, assim, tem tanto problema que ninguém vai se preocupar com a coisa que tá dando certo. Então, se tu pensar assim, Exatamente. Faz teu sentido. chefe não tá querendo, sabe, achar problema onde não tem. Então, Exatamente. então assim, Exatamente. ir bem e assim, o outro, enquanto que o outro lado, assim, acaba sendo um problema. Então, assim, eu quero fazer tal coisa, mas aí eu não consigo entregar, e daí tem mais pessoas, sabe, perguntando, por que esse time não está entregando? O que eles estão fazendo? Estão fazendo a coisa que não é o que a gente faz normalmente, então vamos tentar arrumar e botar eles em linha, sabe? Então, aí daí tu acaba indo nesse círculo, sabe, Uhum, que é ruim para todo mundo, assim, porque começou com não ter, sabe, não ter eficiência, assim. uhum. Eu acho eu acho que falando assim, um desafio complicado para uma liderança técnica é tu pegar um time que não trabalha com processo, que está resolvendo problema o tempo inteiro, né? Que É, está desmotivado porque ele trabalha num software legado, então tu conseguir reverter isso é um desafio e é, tanto, né? mas aí eu trabalho, aí é a questão de, assim, o que eu vejo, assim, é a questão, claro, tem, assim, tem problemas e problemas, assim, não tô dizendo que eu, sabe, sei resolver todos, assim, mas a questão, ah, aí que, assim, o teu trabalho como gerente, às vezes, é, saber demonstrar que aquilo existe, assim, pegar, e eu fiz, assim, em outros times, né, no passado, eu fiz, assim, tem times que estão, sabe, estão resolvendo bugs todo o tempo, e daí todo mundo perguntar que ninguém entrega nada, eles não estão entregando nada, e tu fala com o time, os caras, a gente está aqui, sabe, se matando, fazendo esse negócio que não vai para frente. Uh, então a gente vai expor aquilo, então, assim, nesse caso eu peguei assim, eu, sabe, medir aquilo, dizer, beleza, esse time aqui tá investindo, assim, 60% do seu tempo resolvendo bugs. Então, assim, daí tu pega, se a gente paga X de salários anuais, quer dizer que a gente está botando Y no lixo, né? E Todo ano a gente resolver bota bug, Y né? no lixo, resolver problema que a gente tinha feito. Exato. E daí pode, daí quando tu expõe o problema, bom, espera se daí tu pode conseguir, sabe, um certo, sabe, se a gente investir, assim, sabe, em vez de investir nisso, investe nisso aqui, a gente vai reduzir esse problema, daí a gente vai expandir a capacidade desse grupo, e daí tu vai conseguir, sabe, ter mais resultado, e tu acaba Legal. fazendo o que os engenheiros, sabe, tu acaba, assim, fazendo coisas que são boas tecnicamente, ou achando espaço para fazer coisas que são boas tecnicamente, que vão ser boas para a empresa, né? No final, assim, Uhum. para o usuário, né? Então, assim, no final, por isso que, assim, eu acho que o objetivo de quão rápido, quão eficiente tu é de entregar valor para o usuário tem que ser sabe, o norte que tu segue, porque aquilo é uma coisa que baliza todo mundo, assim, entendeu? Todo mundo está trabalhando para fazer isso, então assim, a gente vai investir em tecnologia melhor para entregar mais rápido, a gente vai investir em, sabe, refatorar o código, ou arrumar essa coisa que não, esse código legado para entregar mais rápido, e se tu conseguir vender essa ideia, daí tu consegue o espaço, às vezes, de Claro. fazer trabalho interessante em tecnologia que engenheiros querem fazer também. Excelente. Bom, Frank, a gente está chegando aqui no final. Queria encerrar, primeiro agradecendo aí né, a tua participação aqui com a gente e pedindo para tu deixar aqui para quem está começando, né, caso tu tenha alguma referência, alguma bibliografia que tu acha que seja interessante para alguém que está começando, ou algum blog, algum site, algum canal no YouTube, qualquer referência que tu possa passar para alguém que queira se aventurar nessa parte de liderança de times, de engenharia, e também pedir para tu deixar aí os teus canais de contato, né, onde o pessoal pode te achar,
Eu sei até que também que tu escreve alguns artigos lá no Medium, que eu já andei lendo, muito bons, por sinal. Onde é que o pessoal pode te encontrar? Bom, eu teria que pensar um pouco, assim, eu vou dizer assim, dicas de livros, eu sempre achei assim, o meu caminho, pelo menos, foi sempre, ah, acho que ir assim por origem das coisas e tentar assim ver as coisas mais materiais mais antigos e as coisas mais genéricas sobre problemas. Então assim, então em termos de sistemas assim muito é um livro que é clássico assim que todo mundo que é o começo de muita gente nessa coisa é o chama The Goal. Eu não sei como é que é em português, mas aquele que é O objetivo? o objetivo deve ser. Não sei se esse é o livro, esse é o sei se é o nome do livro, mas fala muito sobre essa questão de é um livro simples, assim, mas fala questão de gargalos e sabe, questão de processo. Acho toda a parte assim de Lean Production System que da Toyota e tal, que tem muita literatura que é muito interessante também. E daí Legal. tem livros que tem esses dois autores são nesse ponto são mais antigos, que é os Poppendieck, que falava sobre Lean Software, que também tem muito essa questão assim, da parte de software, da parte de sistemas, mas trazendo para o software, e acho que tem essa ideia muito, tem muitas partes práticas ali. E acho que só isso seria um bom começo assim, para entender realmente a pensar sobre sistemas assim. Uhum. E questão assim de contato é o melhor. Eu escrevo no Medium, então é medium.com e é Francisco MT, é o meu link. E estou no Twitter também, que é Frank MT, mas Twitter eu não escrevo muito mais, tipo, correspondo com pessoas quando precisa, mas Medium é onde eu estou tentando escrever mais e tentando, sabe, compartilhar mais ideias. Frank, muito obrigado pela participação aí. Foi um prazer falar contigo, vários insights bacanas. E quem sabe a gente volta a conversar um pouco mais adiante aí com mais histórias sobre liderança de times de tecnologia. Certo? Será um prazer, muito valeu pela oportunidade. Obrigado, Thiago. Valeu, Frank. Um abração. Fala, abraço. Tchau, tchau.